Minha irmã malvada se casou com um milionário árabe, e ele morreu misteriosamente no dia seguinte ao casamento. Finalmente vou ficar com toda a sua fortuna, ela disse à minha mãe na noite anterior. Mas elas nunca imaginaram que o milionário árabe já tinha tudo planejado, e realmente, Esmeralda estava sentada na beira da cama, olhando para o telefone com as mãos trêmulas. Acabará de receber a mensagem mais desconcertante de sua vida. Karen, seu cunhado, estava morto. Na noite anterior, ela havia participado do luxuoso casamento de sua irmã Amanda com Karen, um evento deslumbrante, cheio de joias, risadas e promessas de uma vida perfeita. Agora, apenas algumas horas depois, ele já não estava mais lá. Ela sentia o pulso martelar nas têmporas enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Como era possível que Karen tivesse morrido de repente? A última lembrança que tinha dele era seu sorriso caloroso, seu olhar brilhante enquanto segurava a mão de Amanda. Mas agora, tudo havia desaparecido, e a notícia caíra como uma pedra pesada sobre seu peito. Levantou-se da cama abruptamente, precisava de respostas, mas, mais do que isso, precisava falar com sua irmã. No entanto, a simples ideia de enfrentar Amanda, especialmente depois dos comentários que a ouviu fazer à sua mãe na noite anterior, lhe causava arrepios. Finalmente vou ficar com toda a sua fortuna, Amanda havia sussurrado com um sorriso que Esmeralda não conseguia tirar da cabeça desde então. Esmeralda colocou uma jaqueta leve e saiu de seu apartamento em direção à mansão de Karen, onde Amanda estava hospedada após o casamento. Enquanto o táxi percorria as ruas da cidade, sua mente não parava de girar. Seria possível que Amanda tivesse algo a ver com a morte de Karen? Sua irmã estaria envolvida em algo mais sombrio do que ela imaginava? Embora tivessem crescido juntas, Esmeralda sempre sentiu que Amanda era mais ambiciosa, sempre em busca de luxo e poder. Agora, essa ambição parecia ter cruzado um limite perigoso. Quando chegou ao prédio, o porteiro a deixou entrar sem fazer perguntas, ciente da tragédia que acabará de ocorrer. Ela subiu rapidamente pelo elevador, seu coração martelando a cada andar que subia. Ao chegar à mansão, Amanda a esperava, sentada no grande sofá branco da sala de estar, com uma taça de vinho na mão. Sua expressão era tranquila, quase imperturbável. Esme, sabia que você viria, disse Amanda com uma voz suave, mas carregada daquela frieza que sempre caracterizou suas palavras em situações tensas. Amanda, o que está acontecendo? Perguntou Esmeralda, tentando manter a calma. Disseram-me que Karen está morto. Eu não consigo entender. Amanda fez um gesto para que ela se sentasse ao seu lado, como se estivessem prestes a ter uma conversa casual de irmãs. Mas Esmeralda não conseguia ignorar a frieza nos olhos de sua irmã. Eu sei. É horrível, não é? Amanda tomou um gole de seu vinho, seus olhos escuros não mostravam o menor traço de dor. Mas, às vezes, a vida dá voltas inesperadas, e é preciso aproveitar o que vem. Esmeralda sentiu um nó no estômago. Aquela não era a resposta de uma esposa recém-casada que acabará de perder o marido. O que você está dizendo, Amanda? Perguntou, com a voz quebrando levemente. Ele era seu marido. Você se casou com ele ontem à noite, e agora está falando em aproveitar o que vem? Amanda soltou uma pequena risada, como se as palavras de Esmeralda lhe parecessem infantis. Olha, Esme, vou ser clara com você porque você é minha irmã e merece saber a verdade. Karen e eu, bem, não era um conto de fadas. Nos casamos porque sabíamos o que cada um podia oferecer. Eu precisava de estabilidade, e ele, bem, acho que não preciso entrar em detalhes. Mas sim, agora ele está morto, e isso me deixa em uma posição bastante vantajosa. Uma posição que, se eu jogar bem minhas cartas, me permitirá ter a vida que sempre sonhei. Esmeralda a olhou horrorizada. O que sua irmã estava dizendo? Ela havia planejado isso o tempo todo? Sua mente corria, tentando encontrar alguma lógica nas palavras frias e calculistas de Amanda. Amanda, você está ouvindo o que está dizendo? Karen acabou de morrer, e você fala como se isso fizesse parte de um plano. Como pode ser tão fria? Amanda deixou a taça sobre a mesa de vidro à frente delas e inclinou-se em direção à irmã, com um sorriso que não alcançava os olhos. Não seja ingênua,
Esmeralda. Isso é a vida real, não um filme romântico. Karen tinha dinheiro. E é isso que importa agora. Estou prestes a herdar sua fortuna. E isso significa que nossa família estará mais segura do que nunca. Mamãe entende isso. Por isso ela não está aqui chorando por ele. Você também deveria entender. Esmeralda sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Nunca acreditara que Amanda fosse capaz de algo tão cruel. De repente, lembrou-se da conversa entre Amanda e sua mãe na noite anterior, aquele sussurro que, naquele momento, ela não tinha dado importância, mas que agora se cravava como uma faca em sua mente. Finalmente vou ficar com toda a sua fortuna, murmurou Esmeralda, quase sem perceber. Amanda levantou uma sobrancelha, mas não se abalou. Esme, não seja melodramática. Karen está morto, e sim, vou herdar. Não vejo por que isso seja um problema. Esmeralda se levantou rapidamente do sofá, sentindo a raiva subir por seu corpo. Queria gritar, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela lhe dizia que precisava ser cautelosa. Isso não está certo. Amanda. Algo não está certo com tudo isso, e você sabe disso. Você não pode simplesmente ficar com o dinheiro dele e agir como se nada tivesse acontecido. Karen era um bom homem, e ele merece mais respeito do que isso. Amanda também se levantou, mas com a mesma calma que havia mostrado o tempo todo. Você pode pensar o que quiser, Esme. Mas lembre-se de que tudo isso é pela nossa família. Às vezes, é preciso fazer sacrifícios para garantir um futuro melhor. Esmeralda não podia acreditar no que estava ouvindo. Sabia que sua irmã era ambiciosa, mas isso era diferente. Havia uma escuridão em suas palavras que a fazia estremecer. No entanto, ela também entendia que não poderia confrontá-la abertamente ainda. Precisava de provas, respostas. Vou embora, disse finalmente, com a voz trêmula. Mas não pense que isso termina aqui. Amanda a olhou com um sorriso que parecia mais um desafio do que uma despedida. Faça o que tiver que fazer, irmãzinha. Mas te garanto que você não encontrará nada que não queira ver. Esmeralda saiu da mansão sentindo que todo o seu mundo havia mudado em questão de horas. Karen estava morto, e sua irmã, a pessoa em quem um dia confiara, parecia estar envolvida em algo muito mais sombrio do que ela poderia imaginar. Mas ela não iria ficar de braços cruzados. Sabia que precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o lado mais sombrio de sua própria família. Esmeralda caminhava rapidamente pelas ruas, sentindo o vento frio da tarde bater em seu rosto enquanto sua mente revivia a conversa com Amanda. Era impossível tirar da cabeça aquelas palavras tão calculadas, aquele sorriso inquietante. Finalmente ficarei com toda a sua fortuna. Como sua própria irmã poderia estar tão envolvida em algo tão sombrio? A cada passo, o peso da suspeita sobre Amanda se tornava mais insuportável. Quando chegou ao seu pequeno apartamento, ela se jogou no sofá, tentando respirar fundo para se acalmar. Ao seu redor, as luzes fracas da cidade começavam a piscar através das janelas, mas nada conseguia desviar sua mente do que acabará de descobrir. Ela sabia que havia algo mais. Karen não tinha morrido simplesmente. As palavras de Amanda eram muito suspeitas. Ela olhou para o telefone, hesitando por um segundo, mas finalmente discou o número de Samir, o primo de Karen. Ela havia conhecido Samir no casamento, um homem tranquilo com um olhar cheio de sabedoria. Se alguém podia ajudá-la a entender o que estava acontecendo, era ele. Esmeralda, como você está? Perguntou Samir ao atender, com um tom amável, mas com uma leve preocupação. Não muito bem, Samir respondeu ela, suspirando. Preciso falar com você sobre Karen. Há coisas que não fazem sentido, coisas que Amanda disse. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, como se Samir estivesse processando suas palavras. Nos encontramos no Café Alhambra em meia hora, disse ele, finalmente, com um tom mais sério. Esmeralda desligou, grata por não ter que enfrentar isso sozinha. Ela tinha muitas perguntas, e Samir parecia ser sua única conexão com a verdade. O Café Alhambra estava cheio de uma luz dourada acolhedora e o aroma inebriante de café recém-feito. Samir já estava lá quando Esmeralda chegou, sentado em uma mesa perto da janela,
com uma xícara de chá entre as mãos. Seu semblante era calmo, mas seus olhos revelavam uma preocupação que ia além do luto. Esmeralda, disse ele, levantando-se para recebê-la. Fico feliz que você tenha me chamado. Obrigada por vir, Samir. Eu não sabia para quem mais recorrer, disse ela, sentando-se à frente dele. Samir olhou para ela com uma mistura de simpatia e curiosidade. Diga-me o que está te preocupando. Esmeralda respirou fundo e começou a falar, contando-lhe sobre a estranha atitude de Amanda, as palavras que ouvirá na noite anterior, e a frieza com que sua irmã falou da morte de Karen. Cada palavra fazia seu coração bater mais rápido, como se ao dizer em voz alta tudo se tornasse mais real, mais ameaçador. Quando terminou, Samir soltou um longo suspiro, seu olhar endureceu. Karen não falava muito sobre Amanda, admitiu Samir, depois de uma pausa. Ele sempre a descrevia como alguém ambiciosa, mas nunca chegamos a falar profundamente sobre ela. No entanto, nos dias que antecederam o casamento, notei que algo o inquietava. Ele não era do tipo que mostrava suas preocupações facilmente, mas havia uma sombra em suas palavras. Como se algo estivesse pesando em sua mente. Esmeralda o encarou, sentindo a ansiedade invadindo-a novamente. Você sabe se Karen tinha inimigos? Alguém que quisesse fazer mal a ele? Perguntou ela, com um nó na garganta. Samir assentiu lentamente, tomando um gole de chá antes de responder. Nos negócios, Karen sempre foi um homem brilhante, mas também jogava em ligas perigosas. Suas empresas tinham conexões em várias partes do mundo, inclusive em alguns países onde os negócios nem sempre eram claros ou legais. Não quero especular sem provas, mas não posso descartar que alguém quisesse prejudicá-lo. As palavras de Samir ecoaram na mente de Esmeralda. Se Karen tinha inimigos, e Amanda sabia disso, será que ela usou isso para seu próprio benefício? Ou ela simplesmente aproveitou a situação? A ideia de que sua própria irmã pudesse estar envolvida em algo tão sombrio a enojava. Samir, acho que Amanda está envolvida nisso, disse Esmeralda finalmente, com a voz trêmula. Não posso provar, mas tudo o que ela disse, sua atitude, não acho que Karen tenha morrido por acidente. Samir a observou em silêncio por um momento. Seus olhos refletiam uma mistura de tristeza e compreensão. Você não está sozinha nisso, Esmeralda. Se Amanda estiver envolvida, nós descobriremos. Karen merece justiça, e estou disposto a ir até o fim, mesmo que tenhamos que enfrentar verdades que não queremos ver. A determinação na voz de Samir a reconfortou. Pela primeira vez desde a morte de Karen, ela sentiu que não estava completamente perdida. Sabia que havia um longo caminho pela frente, mas não o percorreria sozinha. Obrigada, Samir, murmurou ela, olhando para ele com sinceridade. Não sei o que faria sem sua ajuda. Samir deu um pequeno sorriso. Você não precisa me agradecer. Karen era meu primo, mas também era como um irmão para mim. Se há algo obscuro em sua morte, vamos descobrir, juntos. Naquela mesma noite, Esmeralda voltou para seu apartamento com uma sensação de alívio misturada com uma inquietação crescente. Ela sabia que enfrentar Amanda e descobrir a verdade não seria fácil. Mas agora, com a ajuda de Samir, sentia que tinha as ferramentas para fazê-lo. Enquanto verificava seus e-mails antes de dormir, notou uma mensagem que não esperava. Um e-mail de um remetente anônimo. O assunto dizia: para proteger a fortuna, às vezes é preciso sacrificar tudo. Esmeralda sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto abria o e-mail. Ele não continha mais do que essa frase, mas foi o suficiente para deixar claro que alguém mais sabia o que estava acontecendo. Seria um aviso? Uma ameaça? A mente de Esmeralda começou a girar novamente, com mais perguntas do que respostas. Ela sabia que não podia confiar em mais ninguém além de Samir, e que Amanda provavelmente já estava movendo suas próprias peças neste jogo perigoso. Determinada a não se deixar intimidar, Esmeralda guardou a mensagem em sua pasta de provas. Se alguém estava por trás da morte de Karen, agora eles também estavam atrás dela. Na manhã seguinte, Esmeralda recebeu uma ligação inesperada. Era sua mãe. Seu tom, como sempre, era distante, mas havia uma tensão em sua voz que Esmeralda não podia ignorar. Esmeralda, querida,
Precisamos conversar. Ouvi dizer que você tem feito perguntas sobre Karen. Sua mãe fez uma pausa. Há coisas que você não entende, coisas que você deve deixar para trás. Esmeralda apertou os dentes, sentindo a raiva e a tristeza florescerem dentro dela. Por quê, mãe? Por que eu devo deixar tudo para trás? Karen está morto, e algo não está certo nisso tudo. Amanda está envolvida. Você não vê? Houve um longo silêncio na linha antes de sua mãe responder. Amanda sempre soube o que é melhor para esta família. Não se envolva em assuntos que você não entende, Esmeralda. Eu te aviso pelo seu próprio bem. Esmeralda sentiu uma pontada no peito. Sua própria mãe estava lhe dizendo para se afastar. Algo muito sombrio estava em andamento. Algo que talvez tivesse começado muito antes da morte de Karen. Não vou ficar em silêncio, mãe. Se há algo que eu preciso saber, eu vou descobrir, respondeu ela com firmeza antes de desligar. Ela sabia que sua decisão a colocava no centro de uma rede de mentiras, ambição e perigo, mas também sabia que não podia voltar atrás. A morte de Karen não seria em vão. Mais tarde naquele dia, Esmeralda estava sentada à mesa da cozinha, com o telefone à sua frente, vibrando insistentemente. Desde a ligação de sua mãe naquela manhã, ela não conseguia parar de pensar no aviso velado que havia recebido. Amanda sempre soube o que é melhor para esta família, sua mãe dissera. Mas essas palavras não a tranquilizavam. Pelo contrário, ela sabia que sua mãe não era alheia aos segredos que cercavam Karen, e que provavelmente estava protegendo Amanda. A pergunta era: de quê? Uma mensagem chegou naquele momento, interrompendo seus pensamentos. Era de Samir. Nos encontramos no escritório do advogado às 15 horas. Há algo importante que precisamos discutir. O relógio marcava 14h15. Ela tinha pouco tempo. Sem perder mais minutos, levantou-se e saiu de seu apartamento, sua mente ainda envolvida nas perguntas que não conseguia responder. Enquanto caminhava em direção à estação de táxis, uma sensação de urgência começou a crescer em seu peito. Sabia que o que Samir havia descoberto mudaria tudo, mas também temia o que isso significava. O escritório do advogado de Karen ficava em um elegante edifício no centro da cidade, com grandes janelas que deixavam entrar luz e móveis de madeira escura que davam um ar de seriedade. Ao chegar, Esmeralda viu Samir esperando ao lado de um homem de aparência profissional, provavelmente o advogado. Samir se aproximou imediatamente, seu rosto grave. Obrigado por vir, Esmeralda, disse, fazendo um gesto para que ela se sentasse em uma cadeira em frente à mesa do advogado. Há algo que você precisa saber, algo que Karen deixou preparado, mas não teve a chance de te contar antes de. Ele fez uma pausa, sua voz carregada de emoção, antes de sua morte. Esmeralda assentiu, seu coração batendo acelerado. Não estava preparada para o que viria, mas sabia que precisava enfrentar. O advogado, um homem de cerca de 50 anos, com óculos e cabelos grisalhos, tomou a palavra. Karen era um homem meticuloso, previdente. Sabia que, devido aos seus negócios, poderia estar em perigo a qualquer momento. Dias antes de seu casamento, ele nos enviou instruções para redigir um novo testamento, mais detalhado que o anterior. Nele, especificava claramente como queria que sua fortuna fosse distribuída em caso de sua morte. Samir olhou para Esmeralda com olhos sérios. O que Karen deixou não é apenas dinheiro, Esmeralda. Há informações, provas sobre os negócios que Amanda e sua mãe têm conduzido em segredo, mesmo muito antes de ele morrer. Esmeralda sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. As palavras, negócios e provas a atingiram como uma onda de frio. Sua mãe e Amanda estavam envolvidas em algo sombrio há muito tempo, e Karen, de alguma forma, havia descoberto. Mas, por que ele não me disse nada? Perguntou, com a voz embargada. Se ele sabia, se sabia que estava em perigo, por que não me avisou? Samir inclinou-se para ela. Sua voz era suave, mas firme. Não tenho certeza de até que ponto ele sabia. Karen não era o tipo de homem que agiria sem ter todas as informações. Acho que, no fundo, ele confiava que Amanda não o trairia. Pelo menos, não tão cedo. Mas ele deixou essas provas para o caso de algo acontecer.
O advogado deslizou um envelope grosso em direção a Esmeralda. Dentro, havia uma série de documentos, extratos bancários, cópias de transações e o que parecia ser um acordo assinado entre Amanda e várias figuras duvidosas do mundo dos negócios internacionais. O que Karen havia descoberto era chocante. Amanda e sua mãe estavam associadas a um grupo criminoso que lavava dinheiro por meio dos negócios de Karen. Ele nunca tinha percebido até ser tarde demais. Esmeralda, com as mãos trêmulas, folheava os papéis, incrédula com o que estava lendo. Isso não pode ser real, murmurou. Minha mãe, Amanda. Eu sempre soube que eram ambiciosas, mas isso é uma loucura. Samira olhou com uma mistura de tristeza e compreensão. É real? Esmeralda. Karen descobriu isso pouco antes do casamento. Ele estava procurando uma maneira de sair, mas não teve tempo. Agora, tudo está em suas mãos. As palavras de Samira eram tão pesadas quanto o ar na sala. Agora tudo dependia dela. Ela tinha as provas para expor o que Amanda e sua mãe estavam fazendo, mas também sabia que isso implicava destruir sua própria família. Estaria preparada para isso? Não posso acreditar. Esmeralda deixou os papéis caírem sobre a mesa, sentindo-se sobrecarregada. Amanda matou Karen, não foi? Não pode ter sido coincidência ele morrer logo após o casamento. Samira assentiu lentamente. Parece que sim. Mas precisamos de mais provas. Isso é suficiente para iniciar uma investigação, mas não para culpá-la diretamente. Karen sabia que sua vida estava em risco, por isso fez isso. Agora, precisamos ser cautelosos. Esmeralda respirou fundo. Sabia o que tinha que fazer, mas não conseguia deixar de sentir que o peso da traição era grande demais. Tudo o que acreditava sobre sua família estava desmoronando, e agora, ela se via diante da difícil decisão de expor a verdade ou ficar calada para proteger o que restava de seu mundo. E o que acontece se não fizermos nada? Perguntou finalmente, com a voz trêmula. O advogado interveio, seu tom profissional, mas severo. Se não fizermos nada, Amanda e sua mãe continuarão com seus negócios ilegais. Provavelmente, a morte de Karen será enterrada como uma tragédia e, eventualmente, elas ficarão com sua fortuna e continuarão operando nas sombras. Não haverá justiça para Karen, nem para as vítimas das transações em que estão envolvidas. Esmeralda fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da decisão que tinha pela frente. O silêncio na sala era avassalador. Ela sabia que, independentemente do caminho que escolhesse, nada voltaria a ser o mesmo. Mas também sabia que Karen não merecia morrer em vão. Alguém tinha que pagar pelo que aconteceu, e essa responsabilidade agora recaía sobre ela. Eu farei isso, disse finalmente, com a voz firme. Vou expor toda a verdade. Samira olhou com uma mistura de alívio e respeito. Você não está sozinha nisso, Esmeralda. Eu vou te ajudar em tudo o que precisar. Isso não será fácil, mas é o certo. Esmeralda assentiu. Embora estivesse aterrorizada com o que viria, sabia que não podia voltar atrás. A verdade precisava ser contada, custasse o que custasse. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Esmeralda sentia que o peso dos últimos dias finalmente estava recaindo sobre ela. Sua irmã, sua própria mãe. Como puderam cair tão baixo? As lembranças de sua infância passaram por sua mente. As risadas, os jantares em família. Mas esses momentos agora pareciam distantes, quase irreais, como se pertencessem a outra vida. Quando chegou ao seu apartamento, deixou-se cair no sofá, exausta tanto física quanto emocionalmente. Enquanto olhava para o envelope que ainda tinha nas mãos, sabia que o próximo passo seria o mais difícil. Teria que enfrentar Amanda, e talvez até sua mãe, para confrontá-las com o que sabia. Mas não seria hoje. Hoje, ela precisava apenas processar o que havia descoberto, assimilar o fato de que sua vida, tal como a conhecia, havia mudado para sempre. Amanhã seria o dia em que tudo começaria a desmoronar de verdade. E embora o medo a sufocasse, ela também sabia que precisaria ser corajosa. Karen merecia justiça, e ela a daria, mesmo que isso significasse desmantelar sua própria família. Na manhã seguinte, Esmeralda acordou cedo,
mas não se sentia descansada. Na noite anterior, mal havia dormido. As imagens do encontro com Samir e os documentos que havia descoberto sobre sua família a mantiveram acordada, e embora tivesse decidido revelar a verdade, o medo ainda a dominava. Quando o sol começou a iluminar o pequeno apartamento, ela soube que aquele seria o dia de enfrentar Amanda. O dia em que, pela primeira vez, sua família se dividiria. Depois de preparar uma xícara de café que mal conseguiu provar, ela se vestiu com roupas confortáveis, mas formais. Precisava sentir-se forte, mesmo que por dentro estivesse um caos. Quando saiu de seu apartamento, o ar frio bateu em seu rosto, como um aviso de que o dia traria mais do que ela poderia prever. Ela se dirigiu à mansão de Karen, onde Amanda ainda vivia, desfrutando da luxuosa casa que havia pertencido ao marido. Ao chegar ao prédio, o porteiro a deixou passar sem fazer perguntas. Subiu pelo elevador até o topo, seu coração acelerando a cada andar. O silêncio dentro do elevador era ensurdecedor, mas sua mente estava cheia de vozes. As perguntas que deveria fazer a Amanda, as lembranças da infância juntas e, acima de tudo, o eco das palavras frias que Amanda lhe dissera após a morte de Karen. Quando a porta da mansão se abriu, Amanda a esperava, impecavelmente vestida, como sempre, com um sorriso falso que Esmeralda agora reconhecia bem. Esmeralda, me surpreende te ver tão cedo. Amanda cruzou os braços, encostada no batente da porta. O que te traz aqui? Esmeralda não sorriu. Não havia espaço para sorrisos. Ela cruzou a soleira da porta e foi em direção à sala de estar, onde as enormes janelas mostravam a cidade se estendendo diante delas. A opulência do lugar contrastava com a escuridão que Esmeralda sabia que ele escondia. Precisamos conversar, Amanda disse Esmeralda, sua voz firme, embora por dentro estivesse tremendo. Amanda arqueou uma sobrancelha, seguindo-a com um passo despreocupado. Sobre o que? Se for sobre Karen, eu já te disse que foi uma tragédia. Não vejo por que continuar mexendo no passado. Seu tom era sarcástico, mas o desconforto em seu olhar não passou despercebido por Esmeralda. Esmeralda se virou bruscamente, encarando sua irmã. Respirou fundo antes de falar, sabendo que o que estava prestes a dizer mudaria tudo entre elas. Eu sei o que você fez, Amanda disse Esmeralda, sem rodeios. Karen sabia o que você estava tramando. Tenho provas. Você e mamãe estão envolvidas em negócios ilegais há anos, e Karen descobriu isso antes de ser morto. O sorriso de Amanda desapareceu em um segundo. Seu rosto endureceu e, por alguns instantes, ela não disse nada. O silêncio era tão denso que poderia ser cortado. Provas? Perguntou Amanda, sua voz mais baixa, como se estivesse tentando conter a raiva. Que provas? Documentos, transações, assinaturas suas e da mamãe. Karen guardou tudo. Ele sabia que você estava envolvida em algo, e agora tudo está vindo à tona. Esmeralda deu um passo em direção à irmã, sentindo o peso das palavras que estava proferindo. Não vou deixar que você saia impune. Karen não merece que sua morte fique sem justiça. Amanda observou por alguns segundos que pareceram eternos. Depois, soltou uma risada fria, desprovida de qualquer calor. E o que você vai fazer, Esmeralda? Chamar a polícia. Ela cruzou os braços, andando lentamente pela sala, como se não tivesse nada a temer. Vai destruir a mamãe também? Destruir a única família que você tem por um homem que, no fundo, nem te importava? Esmeralda sentiu um nó no estômago. As palavras de Amanda eram como facadas. Claro que Karen importava para ela. Mas Amanda, como sempre, sabia como manipular suas emoções, como fazê-la duvidar. Não tente me manipular, Amanda disse Esmeralda, tentando manter a calma. Não se trata só de Karen. Trata-se do que você e a mamãe vêm fazendo há anos. Eu não posso ficar calada enquanto vocês destroem a vida de outras pessoas apenas por ganância. Amanda se aproximou, seus olhos escuros e brilhando de raiva contida. Você sempre foi tão ingênua, Esme sussurrou. Este mundo não é para os fracos. Karen era um obstáculo, e os negócios dele estavam nos levando à ruína. Se eu não tivesse me casado com ele, nossa família já teria caído há muito tempo.
Mamãe e eu fizemos tudo por você também, mesmo que você não enxergue. Você sempre foi a favorita, a intocável. E agora vem me acusar? As palavras de Amanda fizeram Esmeralda dar um passo para trás. Nunca tinha visto tanta frieza em sua irmã, tanta ambição desmedida. O silêncio voltou a se instalar, mas desta vez, estava carregado de eletricidade, como se tudo estivesse prestes a explodir. Vou à polícia, disse Esmeralda finalmente, sentindo uma dor no peito ao dizê-lo. Não posso continuar sendo parte disso. Amanda a olhou com um sorriso torto, como se tivesse esperado exatamente essas palavras. Faça isso, sussurrou. Mas eu te garanto que você não sairá ilesa. A mamãe está preparada para tudo. Você será a única a perder, Esmeralda. Não nós. O medo tomou conta de Esmeralda como um peso no peito. Sabia que Amanda não estava mentindo. Sua mãe sempre fora uma mulher calculista e, certamente, teria tomado precauções para se proteger. Mesmo assim, Esmeralda sabia que não podia parar. Ela havia tomado uma decisão, e agora teria que enfrentá-la. Veremos, Amanda disse com a voz baixa, mas firme. Nos veremos no tribunal. Naquela tarde, Esmeralda foi à delegacia. O ambiente no local era sombrio, e enquanto esperava para ser atendida, sua mente revivia o rosto de Amanda, aquele sorriso cruel e confiante que lhe dizia que isso não seria fácil. Quando chegou sua vez, um detetive de aparência séria a atendeu. Ela entregou os documentos, explicando tudo com o coração acelerado, sabendo que com cada palavra que dizia, sua família se quebrava um pouco mais. O detetive assentiu lentamente enquanto examinava os papéis. Vamos iniciar uma investigação formal, disse ele. Mas você precisa entender que isso levará tempo. As pessoas que você está acusando não são qualquer uma. Vai ser um processo complicado, e haverá repercussões. Eu sei, respondeu Esmeralda, sentindo o peso da situação. Só quero que se faça justiça. Não posso continuar calada. O detetive a observou por um momento antes de responder. É corajoso o que você está fazendo, mas também é perigoso. Certifique-se de estar preparada para o que vem a seguir. Esmeralda assentiu. Sabia que o caminho que escolhera seria longo e doloroso. Sabia que sua família não facilitaria as coisas, mas também sabia que não havia volta. A morte de Karen, as mentiras, as manipulações, tudo precisava vir à tona. Quando chegou ao seu apartamento naquela noite, exausta e emocionalmente esgotada, sentou-se na cama, olhando pela janela que dava para a cidade iluminada. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia feito a coisa certa, embora soubesse que o preço seria alto. Sua mãe e Amanda não iam parar sem lutar, mas ela também não. Fechou os olhos, sentindo a calma antes da tempestade. Sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre, mas também sabia que estava pronta para o que viesse. A verdade tem um preço, e Esmeralda estava disposta a pagá-lo. Esmeralda estava sentada em seu sofá, olhando pela janela enquanto a chuva caía sobre a cidade. As gotas de água formavam pequenas corridas no vidro, mas ela mal as notava. As palavras do detetive ainda ressoavam em sua cabeça. Vai ser um processo complicado, e haverá repercussões. Ela sabia que tinha dado um passo decisivo, que havia acendido um pavio que não podia ser apagado. A sensação de alívio após sua denúncia na delegacia tinha sido efêmera. Agora restava o medo do que viria. O som do seu telefone interrompeu seus pensamentos. Era Samir. Desde que ela havia revelado os segredos de Amanda e sua mãe, Samir tinha sido seu apoio mais constante. No entanto, hoje, sua voz do outro lado da linha soava diferente, mais sombria. Esmeralda, precisamos conversar. Algo aconteceu, disse ele, com um tom grave. Esmeralda sentiu uma sombra de medo deslizar por suas costas. O que aconteceu? Perguntou, tentando manter a calma. Recebi uma mensagem anônima. Parece que alguém mais sabe o que você está fazendo. Eles sabem que você entregou os documentos à polícia, respondeu Samir. Preciso que você venha ao meu escritório. Isso vai além do que imaginávamos. Esmeralda sentiu o estômago revirar, mas sabia que não podia se deixar dominar pelo pânico. Agradeceu a Samir e desligou, enquanto se apressava para se vestir.
A mensagem anônima não era apenas um aviso, era um sinal de que alguém mais poderoso e perigoso, estava observando. Agora, a situação não envolvia apenas Amanda e sua mãe. Havia algo mais, algo movendo os fios nas sombras. Ao chegar ao escritório de Samir, a ansiedade de Esmeralda cresceu. A chuva havia cessado, mas a umidade no ar tornava tudo mais pesado. Samir estava de pé diante da janela de seu escritório, olhando para o horizonte, mas se virou ao ouvir os passos de Esmeralda. Sua expressão dizia tudo. Havia algo mais sombrio em jogo. O que realmente está acontecendo? Samir? Perguntou Esmeralda, com a voz trêmula, mas decidida. O que é que não sabemos? Samir mostrou seu telefone. Na tela havia uma mensagem que dizia: sabemos o que ela fez. Não se meta se quiser se manter seguro. Isso não é só um aviso, Esmeralda. É uma ameaça, disse Samir, com um tom grave. Essas pessoas não brincam. Elas têm conexões em lugares onde não podemos chegar. Se você continuar com isso, pode estar em perigo. Esmeralda sentiu o pânico começar a tomar conta dela, mas também uma determinação crescente. Ela sabia que esse era o tipo de batalha que Karen havia tentado evitar, mas agora não podia recuar. Não podemos parar agora, Samir. Isso não é apenas sobre minha segurança. É sobre o que fizeram com Karen. Se pararmos, eles vencem. Amanda e minha mãe estão envolvidas em algo maior. Talvez nem sejam elas que controlam tudo isso, disse ela, tentando organizar seus pensamentos. Samir assentiu, embora seu rosto mostrasse preocupação. Eu sei, mas precisamos ser mais cuidadosos. Não podemos fazer isso sozinhos. Se Amanda e sua mãe estão conectadas a esse grupo criminoso, precisamos de mais apoio. Pessoas que saibam como enfrentá-los. Esmeralda olhou, tentando manter a calma enquanto o medo continuava a corroê-la por dentro. O que você sugere? Perguntou. Samir se aproximou de sua mesa e pegou uma pasta cheia de documentos. Tenho contatos nos Emirados. Pessoas que estavam próximas de Karen e que já suspeitavam que algo estava errado antes de sua morte. Eles podem nos ajudar a rastrear essas pessoas, aqueles que estão por trás de tudo isso. Mas aviso você, Esmeralda, uma vez que entrarmos nesse mundo, não haverá volta. Esmeralda olhou para os papéis, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Sabia que Samir estava certo. O inimigo que enfrentavam não era pequeno, e suas ameaças já estavam começando a se concretizar. No entanto, a verdade sobre a morte de Karen continuava sendo seu motor. Ela não podia permitir que sua vida fosse tirada sem justiça. Vamos fazer isso, disse finalmente, com a voz firme. Não importa o que custe. Vamos descobrir a verdade. Dias depois, Esmeralda estava em uma reunião com os contatos de Samir. Era um grupo diverso. Alguns homens e mulheres que haviam trabalhado com Karen em diferentes aspectos de seus negócios nos Emirados. Um deles, um homem chamado Rashid, havia sido um amigo próximo de Karen e tinha um conhecimento profundo sobre suas operações. Sua voz era calma, mas suas palavras tinham um peso que Esmeralda não podia ignorar. Karen sabia que havia riscos, mas nunca pensou que sua própria esposa estivesse envolvida. À medida que os meses passavam, ele notava que algo não estava certo em suas finanças. Movimentações de dinheiro que ele não havia autorizado, empresas fictícias. Quando começou a investigar mais a fundo, recebeu ameaças. A última coisa que me disse foi que suspeitava que Amanda estava mais envolvida do que parecia. Ele não teve tempo de fazer algo a respeito, disse Rashid, olhando para Samir e Esmeralda. Mas tudo isso aponta para uma rede maior. Amanda e sua mãe são apenas peças. Esmeralda sentiu um frio intenso percorrer seu corpo ao ouvir essas palavras. Sabia que Amanda era ambiciosa, mas nunca havia imaginado que ela fosse apenas um peão em algo muito maior. Ela percebeu que agora não estavam apenas enfrentando sua família, mas algo muito mais perigoso. Pessoas poderosas, conectadas às sombras do crime financeiro e sabe-se lá o que mais. Então, há alguém mais puxando os fios? Perguntou Samir, com a testa franzida. Rashid assentiu lentamente. Sim, e essa é a parte mais perigosa. Essas pessoas não têm rosto.
Elas usam outros para fazer o trabalho sujo, e quando alguém se torna um problema, elas o eliminam. Karen esteve perto de descobrir tudo, e por isso foi silenciado. Esmeralda sentiu um nó na garganta. As palavras de Rashid confirmavam o que ela temia. Karen não tinha sido apenas uma vítima da ganância de Amanda. Ele havia sido assassinado por algo muito maior, e agora, ela estava mergulhada nessa tempestade. Então, o que fazemos agora? Perguntou Esmeralda, com a voz cheia de determinação. Rashid a olhou, com uma mistura de respeito e preocupação. Reunimos mais provas, provas que não possam ser ignoradas. Depois, levamos isso a uma instância superior. Não será fácil, Esmeralda. Se continuarmos, eles saberão, e virão atrás de nós. Mas se fizermos isso corretamente, podemos expô-los a todos. Esmeralda assentiu, sabendo que não havia volta. Ela havia decidido seguir em frente, e faria isso até o fim. Por Karen. Pela verdade. Essa noite, ao voltar para seu apartamento, Esmeralda se sentou diante da janela mais uma vez, olhando as luzes da cidade. O peso do que estava prestes a enfrentar era esmagador, mas ela também sentia uma calma estranha. Sabia que estava em perigo, que o que estava por vir seria ainda mais complicado e doloroso, mas também sabia que não estava sozinha. Samir, Rashid e as pessoas próximas a Karen estavam com ela, e juntos, eles descobririam a verdade. Ela olhou para o telefone, sabendo que as ameaças continuariam chegando, mas ela já não temia o inimigo invisível. Agora, tinha as armas para lutar, e estava decidida a fazê-lo. O caminho para a justiça seria longo e cheio de sombras, mas Esmeralda estava disposta a enfrentar tudo. Finalmente, ela sentia que estava lutando por algo maior do que ela mesma. E isso lhe dava força para seguir em frente, não importava o que acontecesse depois. Na manhã seguinte, Esmeralda acordou com o eco de seus pensamentos reverberando em sua mente. O peso da verdade que havia descoberto sobre sua família a mantinha em um estado constante de alerta. Apesar de tudo o que havia aprendido, ainda havia algo mais profundo que a inquietava. Saber que não apenas sua irmã Amanda, mas também sua própria mãe, eram cúmplices de algo tão sombrio quanto o que havia destruído a vida de Karen. O amanhecer mal começava a iluminar o céu, mas Esmeralda já estava de pé, decidida. Ela sabia que hoje seria um dia crucial. Junto com Samir e Rashid, eles haviam conseguido as provas necessárias para envolver mais pessoas na investigação. Agora, precisavam apresentar essas provas em uma instância superior e fazer isso sem alertar aqueles que estavam por trás dos movimentos de Amanda e sua mãe. Era uma jogada perigosa, mas necessária. A rede que Karen havia começado a desvendar antes de sua morte estava prestes a ser exposta. No entanto, havia uma última conversa que Esmeralda precisava ter antes de seguir em frente. Sabia que sua mãe não ficaria calada por muito tempo, e se tudo fosse desmoronar, preferia enfrentar isso de frente. Não suportava a ideia de que sua própria mãe estivesse envolvida em algo tão terrível. Pegou o telefone, sabendo que a cada palavra que diria, colocaria em risco não só sua relação familiar, mas também sua própria segurança. Descou o número de sua mãe e esperou. Esmeralda, a voz de sua mãe soava fria do outro lado da linha, como se já soubesse o que estava por vir. Precisamos conversar, mãe. E não posso esperar mais, respondeu Esmeralda, tentando manter a calma. Sua mãe não respondeu imediatamente, e por alguns segundos, o silêncio entre elas foi insuportável. Venha para casa, Esmeralda. Falaremos aqui, disse finalmente, e desligou sem esperar resposta. Esmeralda respirou fundo. Sabia que essa conversa seria definitiva, marcaria o início do fim. A casa onde ela cresceu estava cheia de memórias, mas agora parecia um lugar estranho para ela. Ao entrar, tudo lhe pareceu frio e distante, como se os anos de risadas e momentos compartilhados tivessem se desvanecido no ar. Sua mãe a esperava na sala, com chá servido na mesa, mas seu rosto não mostrava nenhum traço da ternura que Esmeralda lembrava de sua infância. Amanda não estava presente, o que só aumentava a tensão. O que você precisa me dizer? Perguntou sua mãe, sem rodeios, enquanto a convidava a sentar-se. Esmeralda a observou por um momento, tentando ver algum sinal de remorso ou culpa em seu olhar,
mas não encontrou nada. Sabia que sua mãe sempre fora forte, até implacável em certas ocasiões, mas agora ela parecia outra pessoa, alguém que havia sido capaz de justificar o injustificável. Eu sei o que você e Amanda estão fazendo, disse Esmeralda, sem vacilar. Sei que Karen descobriu seus negócios e que vocês tentaram encobrir tudo antes da morte dele. Mas eu não vou permitir que saiam impunes. Já entreguei as provas à polícia. Sua mãe não demonstrou surpresa, nem sequer uma preocupação. Em vez disso, tomou um gole de chá com calma, como se Esmeralda não tivesse dito nada de relevante. Eu sabia que você faria isso, respondeu finalmente. Você sempre foi a que se inclinava pela justiça, a que não conseguia enxergar o mundo como ele realmente é. Como ele realmente é, replicou Esmeralda, com a voz subindo levemente de tom. É isso que você acha que é a vida? Enganar, roubar, destruir a vida dos outros. Karen está morto. Mãe. O olhar de sua mãe não mudou, mas sua voz ficou mais severa. Karen era um obstáculo. Amanda entendeu isso muito antes de você. Tudo o que fizemos foi para proteger esta família. Esmeralda. Você não pode entender agora, mas um dia entenderá. Não se sobrevive neste mundo sendo apenas boa, é preciso ser forte, é preciso tomar o que é nosso. E Karen? Bem, ele se interpôs em nossos planos. Esmeralda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O nível de frieza e desapego com que sua mãe falava da morte de Karen a deixou sem fôlego. Tudo o que ela havia acreditado sobre sua família desmoronava naquele instante. E é isso que você vai dizer à polícia? Perguntou Esmeralda, com a voz tremendo. Que tudo isso foi um sacrifício pela nossa família? Sua mãe sorriu fracamente. Você não terá a chance de me levar à polícia, Esmeralda. Você não entende o quão profundo isso vai. Amanda e eu não estamos sozinhas. Você se meteu em um mundo que não pode controlar, e se continuar, eles vão te destruir. O temor de Esmeralda aumentou. Sabia que sua mãe estava envolvida com pessoas poderosas, mas até aquele momento, não havia compreendido a magnitude do que isso significava. No entanto, a advertência só reforçou sua decisão. Karen havia tentado parar tudo isso antes de ser morto, e ela não permitiria que sua morte ficasse sem justiça. Ela se levantou lentamente, com os olhos fixos em sua mãe. Não importa o quão fundo você acha que está nisso, mãe. Eu não vou parar. Amanda não ficará impune, e você também não. Sem esperar resposta, Esmeralda se virou e saiu da casa. Ao fechar a porta atrás de si, sentiu o ar frio bater em seu rosto, mas também uma sensação de alívio. Havia enfrentado sua mãe, e embora soubesse que o caminho à frente seria perigoso, também sabia que havia feito a coisa certa. Samir estava esperando por ela na delegacia quando chegou. A tensão no ar era palpável, mas ele a recebeu com um olhar de apoio. Como foi? Perguntou ele, notando a expressão cansada de Esmeralda. Pior do que eu imaginava, respondeu ela. Mamãe não mostrou um pingo de arrependimento. Ela sabe que está sendo investigada, mas não parece preocupada. Está convencida de que não podemos detê-las. Samir assentiu, entendendo o que isso significava. Mas vamos conseguir. Você não está sozinha nisso, Esmeralda. Temos as provas, e agora as autoridades estão envolvidas. O que elas achavam que era inabalável está prestes a desmoronar. Esmeralda o olhou, grata por seu apoio. Nos últimos meses, Samir havia sido sua âncora em meio à tempestade, e embora soubesse que o que estava por vir seria perigoso, também sabia que juntos poderiam enfrentá-lo. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Esmeralda recebeu uma mensagem em seu telefone. Ao abrir, seu coração parou por um instante. Era outra mensagem anônima. Você não pode nos deter. Pare antes que seja tarde demais. Esmeralda sentiu o medo voltar a tomar conta de seu peito, mas também uma firme determinação. Sabia que agora, mais do que nunca, não poderia parar. As ameaças só a impulsionavam a seguir em frente. Não podia deixar que o medo a paralisasse, não quando estava tão perto de descobrir toda a verdade. Fechou os olhos, permitindo-se um momento de calma. Sabia que os dias que viriam seriam ainda mais sombrios, mas estava pronta para enfrentá-los.
Por Karen, por justiça, e por ela mesma. O vento soprava forte naquela manhã enquanto Esmeralda caminhava em direção ao escritório de Samir. Ela sabia que o dia havia chegado. Havia passado semanas reunindo provas, enfrentando as ameaças de sua mãe e Amanda, desafiando seu próprio medo para trazer à tona a verdade sobre a morte de Karen. Mas agora tudo estava prestes a explodir. As peças haviam se alinhado, e o destino de sua família, e talvez de sua própria vida, seria decidido hoje. Samir a esperava na frente do prédio. Seu rosto refletia a mesma mistura de preocupação e determinação que Esmeralda sentia por dentro. Esmeralda, você está pronta para isso? Perguntou, com os olhos fixos nos dela. Eu não tenho outra escolha, respondeu, embora a verdade fosse que o medo ainda estava presente em seu peito. Karen não merece menos que a verdade. E não vou deixar que Amanda ou minha mãe saiam impunes. Samir assentiu, e juntos entraram no prédio. Lá dentro, Rashid já os aguardava, acompanhado pelos advogados e detetives que vinham acompanhando o caso. Era um grupo pequeno, mas todos compartilhavam o mesmo objetivo: fazer justiça por Karen. O plano estava em andamento. Amanda e sua mãe não suspeitavam que as provas seriam apresentadas naquele mesmo dia a um juiz que, graças aos contatos de Samir, havia concordado em receber as evidências imediatamente. As transações financeiras, os acordos ilegais, os depoimentos de quem havia trabalhado para Karen, tudo estava cuidadosamente preparado para destruir a fachada que Amanda e sua mãe haviam mantido durante anos. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, Esmeralda recebeu uma ligação inesperada. É Amanda, disse, olhando para a tela de seu telefone. O silêncio na sala se tornou pesado, e Samir a observou com cautela. Atenda, disse ele. Isso pode fazer parte do desfecho. Esmeralda respirou fundo e atendeu. O que você quer, Amanda? A voz de Amanda do outro lado da linha soava diferente da frieza habitual, como se a tensão finalmente tivesse começado a alcançá-la. Esme, por favor, me escuta. Eu sei que você está com Samir e que acha que pode me parar, mas você não entende o que está em jogo aqui. Não somos só nós. Há pessoas poderosas envolvidas. Se você continuar, eles vão destruir você. Vão destruir todas nós. Sua voz estava carregada de um medo que Esmeralda nunca tinha ouvido antes. Mamãe me contou o que você fez, e agora tudo está fora de controle. Esmeralda sentiu um nó no estômago, mas sua resposta foi firme. Amanda, isso não é mais só sobre você ou mamãe. Karen está morto, e sua morte não pode ficar impune. Eu não posso viver sabendo o que vocês fizeram, e também não posso ignorar tudo o que você escondeu de mim. Vocês tiveram oportunidades de parar, mas escolheram continuar. Houve um longo silêncio do outro lado da linha antes de Amanda falar novamente, desta vez em um sussurro. Sinto muito, Esme. Não há volta para mim. Mas talvez ainda haja para você. Antes que Esmeralda pudesse responder, a linha foi cortada. Algo nas palavras de Amanda a perturbou profundamente. Aquilo não era um pedido de desculpas, era um aviso, mas também uma despedida. Samir a observava de perto, e ao ver a confusão no rosto de Esmeralda, se aproximou. O que houve? Amanda. Acho que ela está mais assustada do que demonstrou. Ela sabe que tudo isso vai desmoronar, mas falou como se. Esmeralda fez uma pausa, tentando processar o que acabará de acontecer, como se estivesse planejando algo mais. As próximas horas foram um turbilhão de atividade. As provas foram apresentadas ao juiz, que ficou impressionado com a profundidade da corrupção e dos crimes que Amanda e sua mãe haviam cometido junto com seus parceiros. A polícia foi mobilizada imediatamente, e em questão de minutos, as autoridades estavam a caminho para prender as duas. No entanto, o coração de Esmeralda continuava inquieto. Ela sabia que Amanda não era o tipo de pessoa que se renderia facilmente. Algo nas últimas palavras dela não fazia sentido, e esse pressentimento a atormentava enquanto esperavam o desfecho. Quando a polícia chegou à cobertura onde Amanda e sua mãe estavam, a situação tomou um rumo inesperado. Em vez de prendê-las imediatamente, depararam-se com um ambiente estranho. Amanda havia desaparecido. A casa estava desarrumada, mas não havia sinais de luta,
apenas papéis espalhados e documentos rasgados no chão. Sua mãe estava sentada no sofá, em estado de choque. Esmeralda chegou logo depois com Samir e Rashid, e ao entrar no local, a atmosfera carregada de tensão quase a sufocou. Onde está Amanda? Perguntou, olhando para sua mãe, que permanecia em silêncio. Finalmente, sua mãe levantou a cabeça, com os olhos vazios e a voz trêmula. Ela foi embora. Sabia que não poderia escapar de tudo isso. Deixou uma carta para você. Esmeralda pegou a carta que sua mãe lhe entregou com mãos trêmulas. Ao abrir, leu as últimas palavras de Amanda. Esme, fiz coisas imperdoáveis, mas não posso continuar fugindo. Mamãe e eu criamos esse monstro, e agora não há como desfazê-lo. Deixei tudo em suas mãos porque, no final, você sempre foi melhor que nós. Nunca merecemos sua bondade. Me perdoe, embora eu saiba que você não pode. Estou indo embora, mas não estou me escondendo. Você enfrentará muitos inimigos agora, mas sei que será mais forte que eles. Esmeralda deixou a carta cair. Sentiu uma mistura de tristeza e alívio, mas, acima de tudo, uma dor aguda pelo que sua família havia se tornado. Sabia que nunca mais seria a mesma depois de tudo o que havia descoberto, mas também sabia que, finalmente, a verdade havia vindo à tona. Dias depois, Amanda foi encontrada em uma pequena cidade longe da capital. Ela se entregou às autoridades sem resistência. Sabia que seu fim havia chegado, e embora sua vida estivesse marcada por seus crimes, ela havia aceitado pagar pelo que havia feito. Esmeralda a visitou na prisão antes do início do julgamento. Amanda, pela primeira vez em muito tempo, parecia uma pessoa completamente diferente. Ela havia perdido a frieza que sempre a definirá. Eu nunca quis que tudo terminasse assim, disse Amanda, sua voz apagada. Esmeralda olhou com tristeza, mas também com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Eu sei, Amanda. Mas agora precisamos viver com o que fizemos. E eu? Preciso seguir em frente. Quando se despediram, Esmeralda sentiu que, finalmente, podia fechar aquele capítulo de sua vida. Ela havia enfrentado os demônios de sua família, descoberto a verdade sobre a morte de Karen, e embora o caminho tivesse sido doloroso, também a havia libertado. De pé em frente à prisão, sentindo o sol em seu rosto, soube que agora, finalmente, estava pronta para começar de novo. Se você gostou dessa história, deixe nos comentários como se sentiu ao ouvi-la, e se já passou por uma situação de engano semelhante, compartilhe sua valiosa opinião. Ficarei muito honrada se deixar um like, compartilhar o vídeo com amigos ou familiares e se inscrever no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo em sua tela agora. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.